O céu noturno costuma ser um ambiente muito interessante para observar fenômenos dos mais diferentes tipos que você possa imaginar. Existem alguns que são realmente muito raros, outros nem tanto. Por exemplo, satélites atravessam o céu todas as noites, mas nem sempre você consegue ver um meteoro, por exemplo. Porém, quando você dedica uma câmera a filmar as estrelas sem interrupção, uma hora ou outra esses fenômenos raros vão aparecer. Foi exatamente esse monitoramento ininterrupto que permitiu câmeras no Havaí capturarem algo simplesmente inacreditável. Uma série de lasers verdes sendo disparados a partir do espaço. No vídeo de hoje vamos ver e entender exatamente o que aconteceu por lá. Para você que está chegando agora aqui no Mistérios do Espaço, assim que chegarmos no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, vamos lançar mais uma sonda estratosférica rumo à fronteira com o espaço. Então, se você quiser ver esse projeto acontecendo o mais rápido possível, dê uma ajuda ao nosso projeto apertando o botão inscrever-se logo aqui embaixo. É rápido e fácil. Bora pro vídeo. Quando o Sol desaparece no horizonte e as primeiras estrelas surgem, a maioria das pessoas imagina que a noite já atingiu seu potencial máximo. Mas a realidade é bem diferente disso. O céu também possui seus próprios ciclos e precisa de tempo para se transformar. Em muitos casos, são necessárias horas e mais horas para que ele revele sua versão mais pura. Em cerca de 8 horas, em um céu limpo, podemos ver muitos fenômenos acontecendo. Claro, se a atmosfera estiver estável e completamente limpa. É quando a noite chega que a atmosfera fica verdadeiramente transparente para o espaço. Evidentemente, ela nunca desaparece. Continuamos observando o universo através de dezenas de quilômetros de gases, vapor d'água e movimentos atmosféricos. Mas existem algumas noites raras em que a atmosfera fica completamente límpida e translúcida, sem qualquer nuvem ou vapor d'água que possa atrapalhar de forma considerável a observação do espaço. O universo então se torna completamente visível para nós. Claro que uma noite 100% limpa é bastante rara. Porém, câmeras que monitoram o céu 24 horas por dia, 7 dias por semana, veem esse tipo de momento de uma forma até relativamente rara, e é aqui que os fenômenos inusitados podem aparecer. A lista do que podemos capturar numa noite limpa é impressionante. Meteoros brilhando cruzando a atmosfera, bolas de fogo que iluminam o céu por alguns instantes, satélites passando silenciosamente entre as estrelas e até fenômenos atmosféricos extremamente raros. Mas algo superou isso tudo, fugindo de qualquer coisa que você já possa ter visto no céu. Entre os diversos instrumentos enviados ao espaço para observar a Terra, existe uma categoria de satélites de sensoriamento remoto que faz algo que parece ter saído da ficção científica. Em vez de apenas registrar a luz refletida pelo planeta, eles também podem enviar pulsos de laser em direção à atmosfera, transformando o próprio ar em uma espécie de laboratório gigantesco. A técnica é conhecida popularmente como LiDAR, um tipo de tecnologia hoje que está presente até mesmo em celulares mais modernos. O princípio é semelhante ao radar tradicional, mas substitui ondas de rádio por pulsos extremamente precisos de luz a laser. Quando esses pulsos atravessam a atmosfera, parte dessa energia interage com partículas de poeira, gotículas de água, cristais de gelo, fumaça ou moléculas presentes no ar e retornam ao instrumento lá em cima. Ao medir quanto tempo essa luz leva para voltar, os cientistas conseguem reconstruir informações detalhadas sobre diferentes camadas atmosféricas. Isso permite identificar a altura de nuvens, a distribuição dos aerosóis, a presença de fumaça, poeira transportada pelos ventos e até mudanças extremamente sutis na atmosfera. Em determinadas condições, esses pulsos podem inclusive se tornar visíveis a observadores no solo. Eles também podem ser usados para mapeamento do relevo. Embora sejam realmente projetados para que não consigamos ver normalmente, dependendo das condições atmosféricas e do horário em que o mapeamento foi realizado, esses lasers podem ser vistos no céu noturno. Em uma certa madrugada
Nevada, no Havaí, uma série de lasers foram disparados bem acima de onde uma câmera de monitoramento estava funcionando. Era madrugada, quando a câmera de monitoramento do observatório Subaru registrou uma cena que à primeira vista parecia completamente fora da realidade. No vídeo, o céu escuro acima de Mauna Kea parecia aparentemente normal por alguns instantes, até que linhas verdes começaram a surgir de forma repentina. Não apareciam como flashes isolados ou rastros comuns atravessando as estrelas. Era algo muito mais estranho. Os feixes surgiam em sequência extremamente rápida, alinhados lado a lado, formando uma espécie de varredura luminosa que atravessava o céu. A impressão visual era quase de um scanner gigante operando acima da atmosfera, e era quase isso mesmo. Em poucos segundos, as linhas pareciam caminhar ordenadamente pelo campo da câmera, como se uma gigantesca máquina invisível estivesse examinando a Terra durante a madrugada. Para quem viu as imagens sem contexto, as primeiras reações foram previsíveis. Muitos compararam a cena a algo saído de filmes de ficção científica, como se uma nave alienígena estivesse se aproximando. E não é difícil entender o motivo. A movimentação era organizada demais para um fenômeno natural e estranha demais para parecer um satélite comum. Um detalhe mais curioso é que tudo aconteceu em uma fração extremamente pequena de tempo. O evento inteiro durou menos de alguns segundos, tornando a captura algo bastante incomum. Em tempo real, alguém olhando casualmente para o céu provavelmente teria perdido completamente a cena em um piscar de olhos. Foram justamente os sistemas de monitoramento contínuo que permitiram congelar cada detalhe daquele acontecimento inesperado. Inicialmente, surgiram hipóteses diferentes para explicar a origem daqueles feixes luminosos, mas uma investigação posterior permitiu que pesquisadores pudessem analisar a posição dos objetos em órbita e compará-la exatamente com o instante registrado pelas câmeras, tentando encontrar algum candidato capaz de reproduzir aquela assinatura observada no vídeo. Em seguida, foi realizada uma simulação de trajetória de satélites equipados com instrumentos semelhantes. O objetivo era reconstruir quais objetos estavam cruzando o céu naquele momento específico. A análise então eliminou alguns candidatos de satélites e apontou uma explicação mais provável para o fenômeno registrado. Os resultados indicaram como principal candidato um instrumento ACDL instalado no satélite chinês DAC-1 AEMS. Em vez de uma nave misteriosa ou tecnologia alienígena, tudo indicava que a câmera havia capturado um raro encontro entre instrumentos espaciais e condições observacionais extremamente específicas. Talvez seja o detalhe mais fascinante da história. Durante alguns segundos, uma tecnologia criada para observar o nosso planeta produziu uma cena tão incomum que parecia vinda de outro mundo. E talvez isso diga algo bastante interessante sobre o momento em que vivemos. Às vezes, a realidade é estranha o suficiente para parecer ficção científica. Mas claro, sempre encontramos uma explicação razoável e racional para o que vemos no céu. Pois é, inegavelmente estamos vendo aqui um registro muito raro. E o céu do Havaí, claro, ajudou muito na captura desse evento. Mas me conta agora aqui nos comentários, você já viu algo parecido no céu? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!